Depois da novela, Roberto Pereira, quase 5 meses, conversando com o jogador para não darem absolutamente nada, o Santos partiu para outra tentativa de reforçar o seu elenco, principalmente aproveitando que Alexandre Galo tinha viajado à Europa para fechar com o Roberto Pereira. Então, o coordenador técnico do Santos abriu negociações com o atacante Alfredo Morelos, que estava sem clube desde que ele deixou o Rangers da Escócia. Jogador que, inclusive, estava próximo de fechar com o Fenerbahçe, mas por conta da questão de número de estrangeiros, acabou não conseguindo ter a sua transferência concluída. E aí, o Santos entrou na jogada, fez uma proposta pelo jogador e as informações de momento é que as tratativas avançaram e a tendência é que ele seja confirmado como novo jogador do Santos. Então, vamos à matéria do Globoesporte.com, do jornalista Bruno Gilfrida, que fala um pouco sobre essa negociação e depois a gente cita aqui alguns números do jogador colombiano. Matéria do GE que fala: o Santos está perto de contratar Alfredo Morelos, atacante de 27 anos, que é colombiano, estava livre no mercado desde que deixou o Rangers da Escócia. A diretoria do Peixe aguarda o jogador para realização de exames e assinatura de contrato que deve ser válido por 2 temporadas. O Santos tem até o dia 15 de setembro para trocar algum atleta da lista do Brasileirão pelo reforço. Só para fazer uma pausa aqui, existia essa confusão, de até quando o Santos poderia confirmar outras chegadas de jogadores, imaginava que seria até o dia 25 de agosto, mas até o dia 25 de agosto que o Santos poderia registrar novos jogadores sem necessariamente trocar algum atleta. Ou seja, a partir do dia 25 de agosto até 15 de setembro, se o Santos contratou alguém, como fez com o Maxi Silveira, como pode ser também com o Morelos, caso ele seja contratado, o Santos precisa trocar algum jogador que já está na lista. Então, vou dar um exemplo aqui. Felipe Jonathan, que está machucado, você pode trocar. Vinícius Balieiro, Ivonei, Lucas Barbosa, Alisson, David, Ângelo, alguns dos jogadores que estão inscritos no Campeonato Brasileiro, mas porque estão machucados, foram vendidos, foram emprestados, não estão mais aqui. Então, só explicando essa questão da data. Continuando, Morelos, além da passagem pelo Rangers da Escócia, também jogou em outros clubes, inclusive na Finlândia, e também é um jogador que acabou se destacando no Independiente Medellín da Colômbia antes de jogar por outros clubes. Pela seleção da Colômbia, o jogador que negocia com o Peixe tem 11 jogos e 1 gol. A diretoria do Santos pretende anunciar a contratação do atacante em breve. Morelos, quando assinar, será o 21º reforço do Santos para esta temporada. Então, mais um jogador chegando, mais uma opção de ataque, que o Santos terá no seu elenco. E vamos mostrar aqui o mapa de calor do jogador, até para a gente discutir como ele pode ser útil ao time do técnico Diego Aguirre. Ele costuma cair mais pelo lado direito, é um jogador que vem atuando nos últimos anos como um centroavante, como um segundo atacante, inclusive no seu último clube, eles jogavam com 2 homens ali de referência, e o Morelos era aquele jogador que tinha mais mobilidade, que saía mais, não ficava tão fixo ali dentro da área para receber a bola, então se movimentava bastante. Inclusive, se diz, se fala que ele pode ser inclusive uma dupla para o Marcos Leonardo, uma outra forma do Diego Aguirre jogar. Então, se ele não quer colocar o Mendonça, por exemplo, ou o Soteldo como um ponta, ele pode colocar Marcos Leonardo, Morelos, e aí, não sei, vamos imaginar aqui um Soteldo como um jogador mais centralizado, como um meia, ou até mesmo o Soteldo, o Morelos abrindo um pouco mais pela direita, que o Santos tem essa dificuldade de jogador que atue mais pelo lado direito, e o Marcos Leonardo centralizado. Enfim, acho que é um jogador que vem para dar opções na escalação, e aí fica por conta do Diego Aguirre, onde ele entende que ele pode se destacar mais. É um jogador que tem 27 anos, 1,77 m, então não é tão alto, não é um dos pontos fortes do Morelos, a questão do jogo aéreo ofensivo,
mas é um jogador que tem bastante força física, tem velocidade também, até por isso pode ser utilizado como ponta, né? Mas repetindo, ele era mais utilizado como centroavante, como um segundo atacante, é um jogador que sabe fazer bem o facão. Então imagino que essas são as características que o Diego Aguirre pode utilizar do jogador. Temos aqui alguns números, tá? Se fechar a contratação, espero que isso aconteça, nós falamos aqui outros números mais completos do jogador. Mas na última temporada, ele não foi titular absoluto. Ele realizou 45 jogos, participou de 45 jogos, mas em 23 ele acabou sendo titular. Nos outros, né, acabou saindo do banco de reservas, fez 12 gols e realizou 6 assistências. Se a gente pegar de uma forma mais geral, nas últimas 3 temporadas dele na Escócia, os números são mais atrativos, né? Por exemplo, foram 131 jogos, 100 como titular, 48 gols, 22 assistências, 284 chutes, sendo 153 em direção ao gol. Um jogador que, repito, que acredito que venha para o Santos, né, para ajudar o time do Santos, principalmente como titular. Sinceramente, imagino que não seja um jogador que será opção no banco de reservas. Vamos ver quem que vai rodar para a chegada do Morelos, obviamente, né? Se ele fechar esse contrato com o Santos, muita gente apostando que pode ser sim uma parceria no ataque juntamente com o Marcos Leonardo ou também o Furt, né? Caso seja uma opção do Diego Aguirre, não contar com o Marcos Leonardo suspenso, machucado, enfim. Então, eu acho que com essa contratação o Santos ganha mais uma peça ali na frente, principalmente pelo lado direito, que era um pedido do técnico Aguirre ter um jogador para atuar mais nessa faixa de campo. Então, vamos ver se vai dar certo essa contratação, né? Até mesmo o Luiz César Merlot, no seu Twitter, postou a informação de que, inclusive, o jogador, né, já está viajando para o Brasil para realizar exames médicos, né, para discutir os últimos detalhes ali antes de assinar o contrato com o Santos. Então, a expectativa é que, de fato, nos próximos dias ou nas próximas horas, né, enfim, o Santos anuncie a contratação de Alfredo Morelos. Me fala aqui nos comentários se você conhece esse jogador, se você conhece, acredita que ele vem para ser titular, eu arriscaria que vem para ser titular. Me fala aqui nos comentários e vamos torcer para que de fato, né, essa contratação aconteça, que não vire mais uma novela. Grande abraço para vocês, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e fique atento, hein, porque se fechar, obviamente, tem vídeo da gente repercutindo aqui. Grande abraço.